Olá, você chegando mais um episódio diretamente dos estúdios da Treehouse. A nossa produtora que cede está com esse espaço maravilhoso, levando conteúdo e qualidade no teu vídeo, seja pelo celular, seja pela tua Smart TV. Esse é o Aqui Pode, no oferecimento da Resolve Energia Solar. Você sabe que com o verão gelado da Resolve Energia Solar, você aproveita a oportunidade de economizar até 85% na tua conta de energia. Você garantindo o teu sistema agora, durante o período da campanha do verão gelado, você de cara leva um ar-condicionado de presente, fechando o teu projeto com um ar-condicionado de presente, e você ainda concorre a 4 viagens para Gramado. Lembrando que a primeira viagem já teve a realização do sorteio, então ainda restam 3 dos nossos clientes que poderão aproveitar essa viagem e viver o friozinho da região sul do Brasil. Tá querendo saber mais? Então fale com um consultor, fale com um especialista agora mesmo através deste QR Code. Escaneie, fale com o especialista da Resolve Energia Solar. Bem, minha gente, mais um episódio inédito disponível para você aqui no nosso canal. Lembrando que você, olha, eu já te peço, nesse bate-papo, comenta. Vai lá, curte, dá um like, compartilha, você nos ajuda ainda mais a chegar a muita gente através do nosso canal e também através das nossas redes sociais, porque por lá também os recortes, as histórias estão bombando. Muito obrigado por você estar conosco aqui. E neste episódio, minha gente, é o seguinte, já estou até inclusive com a playlist de sucesso do nosso convidado. É isso mesmo, olha, o João Pedro Paiva Costa, conhece? Eu tenho certeza que você não conhece, mas ele tem mais ou menos aí, acho que uns 25, 26 anos, ele vai me contar. Ele é estudante, mas também, olha só, ele tem um personagem meio malaco, aquele que você já conhece na periferia ou em qualquer outro lugar da cidade, tem um forte sotaque paraense, muitas gírias e bordões, mas como um desses bordões é "mamãe me acordou aqui, bicho". Ele vai contar, mas como você não conhece como João Pedro Paiva Costa, eu conheço e você também conhece como o De Rocha. E aí, João, seja bem-vindo, cara, aqui no nosso Aqui Pode, cara. Primeiramente, fico feliz em conhecer você pessoalmente, assim, de fato, de bater um papo com você. Você é um cara da nossa terra, é um cara que vem despontando por aí e para nós aqui é uma honra. Quem tá despontando, quem tem história para contar, tá sempre aqui comigo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, já assistia, né, faz tempo, você ali pelas telinhas da televisão, né? Eu, minha mãe também, minha avó também. Mas tu ainda tem tempo para assistir isso ainda? Não, eu falei que eu via. Sacanagem, eu vejo até hoje, cara. Eu te falei que eu te conheço, eu te vi por aí, cara. Já me viu por aí, já né? Eu te vi por aí, mano. E de uma coisa, mas tu já passou alguma vez na telinha também, assim? Já. Um programa policial? Programa não, ainda não cheguei a ser, mas vários amigos foram. Eu só tava ali nas entrelinhas quando tinha, eita, caramba, teve ali, o moleque levaram. Aí a gente parecia ali, né? Fazia uma brincadeira ali na... Mas João, como é que essa tua história começou? Tu veio do entroncamento, é isso? Teu bairro de origem? Eu sou, na verdade, eu sou do interior, eu sou de Marapani. Aí a minha mãe, ela separa do meu pai, eu venho passar depois da minha infância aqui pra Belém, pra periferia de Belém. Eu comecei ali morando ali no Tenoné, né? Numa invasão. Coraci. Ali pelas bandas de Coraci, ali pelo Tenoné, eu morava com a minha mãe lá e com meus irmãos. E depois de lá, eu vim agora morar no Tapanã, né? Sempre morei por essas bandas aí do Augusto Montenegro, agora Augusto Monte Black, por causa da COP30, né? Ah, é? Augusto Monte Black? Parece que vai mudar, fiquei sabendo aí. Agora, João, De Rocha ou João Pedro? Quem comanda quem hoje em dia? Cara, eu acho que eu já me perdi no personagem, pra te falar a verdade, cara. Porque o De Rocha, ele entrou na minha vida como uma forma de acho que lutar contra o bullying ali naquela infância, né? Sofrer a bullying ali com os moleques me chamando, ei, seu pobre anão, seu moleque de favela. Então, desde criança, eu utilizei as piadas para combater esse bullying. Então, acho que o De Rocha surge aí com mais uma forma de proteção mesmo e acabou virando meu emprego, né? Minha fonte de renda, fazer piada, né, Ou seja, os dois hoje se combinam. Se combinam. Quando eu preciso do De Rocha para resolver alguma coisa, eu chamo ele na mesma hora, cara. Agora, qual é o momento em que o personagem está mais presente, o momento que ele não está mais presente, ou está de fato, como você falou, já não se reconhece mais? Cara, eu acredito que nas redes sociais é o De Rocha, né? Nas redes sociais tanto que eu não posto muito minha vida pessoal nas redes sociais, que eu consigo separar bacana, porque... Consegue? Mas tu tem um outro perfil, não?
Não tem outro perfil, não. Não tem outro perfil, não. Tem até agora essa história que tem gente que tem perfil pessoal, né? Sim, tem o pessoal e o profissional. Tem o pessoal. Eu nunca acreditei nessas porcarias. Porque o pessoal, tu pode dançar, né? Tu pode usar droga. Não, tu pode, não pode, não? Desculpa. É porque tem uma galera que faz isso nos perfis pessoais e nos close friends aí, ó. Tu que tá fumando maconha no close friends, para agora, cara. Isso aí a sociedade não tá liberada aqui no nosso país, né? Como é que é isso? Conta pra mim, eu não tô sabendo Tu não disso. tá sabendo disso? Pô, o pessoal careta. Eu sou careta, realmente eu não tô sabendo. O pessoal utiliza aqueles melhores amigos do Instagram, geralmente, pra usar droga mesmo. A estrelinha verde lá. Toma cuidado, que naquela estrelinha verde, geralmente tem uma plantinha verde ali também. É mesmo, cara? Se tu vê tua família usando isso, já fica atento, né? Fica atento. Agora, João, você acha que o público te enxerga mais como comediante, influencer ou doido do entroncamento? O doido do entroncamento. Cara, uma vez, esses dias, um cara lá de São Paulo, um produtor que tava me contratando pro show, ele perguntou assim, eu tava em viagem, ele falou, cara, eu pesquisei um release da tua vida, porque eu não consegui falar contigo. E, cara, a primeira notícia que aparece é tu bêbado na frente do hangar. Que porra é essa, João? Tu é um bêbado da tua cidade. Eu falei, cara, tudo isso é o marketing, né? Que o artista paraense, às vezes, tem que fazer pra chamar a atenção, né? Tu sabe que a gente, como paraense, a gente tem que chamar a atenção duas vezes pra aparecer ali na mídia, né? Que não seja com a polêmica de, sei lá, matar alguém, né? A gente tem que fazer dessas artimanhas. Então, esse do entroncamento foi mais uma dessas ações de marketing que eu fiz, que nem essa do hangar também, que eu fingi que eu tava jogado bêbado lá na frente. Falei que eu fui expulso de lá, saiu nas notícias e no dia seguinte eu lancei meu show solo no hangar, né? Lancei meu show lá e foi bem legal, foi bem bacana. E por falar em entroncamento, recentemente tu tiveste uma grande ação também, onde chamou a atenção da cidade, de quem passava por lá, os perfis também nas redes sociais compartilharam e repercutiram isso, que foi o reacendimento da tulipa da Serpa do entroncamento, naquele prédio lá. Cara, tulipa, o nome daquele é tulipa, é isso? É tulipa, né? É uma tulipa, é isso mesmo. O que é uma tulipa? É onde se serve o chopp. É uma tulipa. Uma tulipa. Tu já tomou na tulipa? Já tomei na tulipa. Quando eu bebi, eu tomava na tulipa. Hoje eu não tomo mais na tulipa, não. Eu não tomo mais na tulipa. Você que toma na tulipa, vamos parar, viu? Mas bom saber esse nome agora. Foi realmente eu resgatei isso, em tulipa. É tipo chinela, né? Tipo chinelo. Percata. Igual. Percata é muito antigo, né? Pois é, o copo da Serpa ali, eu sempre tive essa ideia de, cara, eu passava a minha infância ali olhando e era uma coisa que, aos olhos da pessoa que passava e às vezes ficava ali naquele engarrafamento, era um entretenimento pra galera ficar vendo aquilo. E eu lembro da minha infância que, eu sou um passageiro profissional. Tem quantos anos? Eu tenho 30, vou fazer 30 mês que vem, cara. Tenho 29, na verdade. Tá vendo como eu tenho ansiedade? Eu já falo que eu tenho. Eu até errei aí a idade dele, rapaz. Ele tem, eu falei mais ou menos 26, 27 anos na minha. Mas obrigado, eu acho que é a aparência, né? Aparência, eu sou bem joviado. Eu sou bem ajuventudiado, né? Não precisa joviado? Olha aí a monetização, para com isso. Ágil, entendeu? Então, é isso. Eu tinha essa imagem na minha infância e eu, de alguma forma, eu falei, é possível, talvez, a gente acender isso com... Reacender, na verdade, né? Eu descobri que estava desativado ali, aquela situação ali. Só que, de uns anos para cá, eu estudei uma tecnologia chamada videomapping, que é a projeção em grande escala em uma alta qualidade, uma qualidade perfeita. Então os caras eles conseguem te ambientar em qualquer lugar. Nas festas de trance eletrônica, os caras utilizam muito isso, a Loki utiliza muito isso. A projeção, né? A projeção para ambientar a galera. Tu vê quando ele veio aqui, todo mundo enxergou ali aqueles drones mostrando as palavras e umas garças e, meu Deus, uma coisa muito louca, né? E eu estudava já isso, eu pesquisei se tinha alguém aqui em Belém que fazia e eu achei profissionais excelentes ali, que é o Cauê, que trabalhou comigo também outras vezes para questão de divulgação também. Tem o Igor, que fez a parte do laser, porque só o videomap não acenderia pelo fato da projeção, ela para, né? Sim. Ela para ali. Então, como a tulipa, né? A tulipa ela era feita de um material que provavelmente atravessa a luz, a gente chamou não só o Cauê que fazia o videomapping, quanto o Igor que faz o laser. Então a gente conseguiu dar essa sensação que acendeu realmente. Então quem passava ali via o prédio desativado, mas o copo realmente aceso. Eu fiz essa ação para divulgar meu especial de comédia, mano, que é Suco da Confusão o nome, né? Eu achei, porra, nada mais justo, né? Olha, Suco da do Confusão. que acender um copo de cerveja. E como é que é o Suco da Confusão?
Suco da confusão que chamamos de cerveja muito aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu comecei a falar esses termos quando eu ia pros jogos. Falava, galera, eu tô começando aqui quando eu vou pros jogos, na verdade, até hoje, né? Eu fui, inclusive, nessa tristeza que foi no último repá aí, que eu não quero nem tocar no assunto. Mas tu é remista, né? É um tópico sensível pra mim. Eu quero pedir... Então tu é remista. Eu peço respeito na entrevista, porque é um tópico sensível. Mas tu foi ao Mangueirão? Eu fui, cara. Mas tu vai sempre? Eu vou sempre, cara. Tá. Tu vai... Quase sempre. Porque tem aquela história do cara que vai a primeira vez ou nunca mais foi e vai, e aí acaba sendo pé frio. Eu vou, geralmente eu gostava mais, inclusive, do Baenão, cara, pra produzir conteúdo. Já fica, né, um adendo aqui. Pros produtores de conteúdo, o Baenão ali, aquele caos... Pra gente que gravava era perfeito. O Mangueirão, hoje em dia, a gente percebe que, pelo menos é um ponto de vista meu, vai muita gente que nunca foi mesmo. Então tu vê uns velhão rico lá que, sei o que, por onde é que anda? Cadê a roleta aqui, Rosilete? Tu vê uns caras assim que nunca foram no jogo. Então eu gostava muito da onda do Baenão, né? Mas agora a gente tem que ir no Mangueirão, então a gente vai no Mangueirão prestigiar o Leão, né? Levou de um exário da mucura desgraçada. Sim, e voltando à história, então... Sim. Do copo da serpa. Desculpa eu ser meio assim, porque eu tenho TDAH, mano. É o que a gente chama aqui no estado de galacequice, né? Então é muito fácil eu mudar os assuntos. Mas o copo ele foi aceso por causa do especial de comédia que tá no meu canal do YouTube e foi gravado no hangar. E eu tô sabendo agora, então, pela primeira vez, eu acho, pelo que eu tô ouvindo, de fato, então, aquele copo não acendeu. Foram projeções muito bem feitas, diga-se de passagem, para que aquilo pudesse reacender. Exato. E ao olhar de quem passava por ali, pensaram que era uma visagem, mano. Quando a gente acendeu... Levou quanto tempo isso para que vocês pudessem afinar toda essa projeção do dia que vocês começaram a instalar até o resultado final? Foi tudo... A gente tinha planejado fazer um teste para poder acender realmente. Só que a gente falou, cara, se a gente conseguir no teste acender uma fonte de energia, a gente já vai fazer e tem que aproveitar, porque a gente não sabia o que podia acontecer, porque a gente estava ali, querendo ou não, acendendo um prédio que, eu acho que até tinha saído uma notícia uma semana antes que tinham comprado o prédio, né? Isso me deixou muito preocupado, cara, para falar a verdade, porque já era uma ação que eu queria fazer, eu já tinha pensado há mais de um ano atrás, e eu já tinha acertado toda a data para fazer direitinho. Sim. E uma semana antes saiu a notícia que o prédio ia ser comprado. Eu falei, meu Deus, cara. Eu tava mais tranquilo porque eu pensei, eu vou acender o prédio que agora é de alguém, porque a gente tava abandonado, né? Então pode dar alguma besteira. Então eu falei, cara, só tem uma chance. Porque se a polícia chegar lá, sei lá, o proprietário vai, não pode, para de mexer aí na minha tulipa. E é engraçado que a empresa, no caso a Serpa, né, nunca procurou reativar aquilo ali, mesmo sabendo que aquele prédio não tem mais movimentação alguma, não está fechado, enfim, está desativado. Mas de reacender aquilo, porque aquilo tem uma memória afetiva de muita gente, né? Eu me perguntava até por que não tinha feito antes uma ação de marketing, porque a Serpa ainda tá aí rolando, velho. A Serpa, se você estiver ouvindo a gente, chama nós no Pix. Vamos fazer essa parceria aí, né? Porque realmente eu achava que eles... Por que a Serpa nunca acendeu, pelo menos para fazer o marketing, né? E eu na minha cabeça falei, isso é possível, cara. Então é até um adendo aqui pra galera. Tudo que você pensar é possível se você crer, né? E a galera falava, João, tu é maluco. Como é que tu vai acender isso? Eu falei, mano, os caras a gente vai testar na hora. Se ficar legal, a gente vai fazer a ação. Então a gente tinha só uma chance mesmo, cara. Graças a Deus deu certo aí. E a gente acendeu. E tem gente que pede pra gente acender de novo, mas agora eu já tô cabreiro. Né? E acabou que essa ação viralizou, obviamente, que te trouxe um bom resultado pelo teu novo trabalho, né? Que chamou atenção e muitos outros perfis começaram a repercutir, né? O reacendimento aí desse copo da Serpa ali do entroncamento. Agora eu te pergunto, que eu estava conversando com você agora há pouco, você me disse que lá atrás, não sei quanto tempo agora, não recordo, que você também tinha um podcast com Epaminondas. Sim, o Pod Dali, né, cara? Como é que era o Pod Dali? O Pod Dali era uma arruaça, cara. Na verdade, ele tá aí disponível, quem quiser ver. O pessoal fala, meu Deus, onde é que eu vejo? Ainda tá disponível os episódios, mais de 200 episódios, a gente entrevistou muita gente ali, cara. Eu acho que, inclusive, tu tava na agenda pra gente entrevistar também, mas acabou, o podcast acabando antes, né? Mas o canal tá lá ainda. O canal tá lá, cara. Cara, era um negócio bem livre, era um negócio bem... Quem ia lá, a gente entrevistou todo tipo de pessoa, cara, de verdade mesmo. A gente entrevistou político, a gente entrevistou evangélico, a gente entrevistou pichador, travesti, prostituta. A gente agregava ali, a gente dava voz para todo mundo, as personalidades das ruas. Então vocês davam microfone, davam voz àqueles que eram não davam muitas vezes. Muitas das vezes, quando a gente dava essa voz, as pessoas, graças a Deus, conseguiam ali também...
despontar ali nas suas carreiras ali, nos seus... Teve até algumas pessoas, inclusive o Água, nem pode falar o nome dele aqui, o Água Caralho, sabe que é o Água Caralho que vende água nos estádios? Ele, Água Caralho. Esse cara foi lá, contou a história dele. Teve a Valesca do Croco, que foi uma mulher que foi... Então são vários personagens que vão aparecendo. Personagens do dia a dia, da rua, da massa, do povo, né? Exato. O cara que vende água. Era muito legal, cara, o Pod Dali, cara. O Pod Dali era um ambiente criativo muito bacana. Teve até biscate lá também, foi? Teve biscate, cara. Várias biscate tinha lá no programa. Anão, tinha muito anão, era muito legal anão. Só que eu nunca conseguia fazer, juntar os anão pra fazer, né? E por que o canal, quer dizer, foi interrompido? Por causa de agenda? Cara, a gente, o Pod Dali, ele foi, eu comparo como se fosse o Pânico daqui, né? Teve que acabar, senão tá todo mundo preso. Porque a gente falava de tudo ali. Então, às vezes, o pessoal... existe uma vida fora da internet, existe uma vida na internet. Quando a gente bota uma câmera ligada, a gente enche a cara, por exemplo, que eram os episódios lá, era muito assim, a gente ligava a live e começava a beber e conversar, meu irmão. Então virava uma roda de amigo aí e a gente fazia muito piadas. Então o Pod Dali, ele era proibido para menores de 18 anos. Com certeza, cara, com certeza. Então a gente era muito livre, claro que era tudo no humor, tudo na piada, né? Só que a gente vive num mundo hoje em dia que uma piada, às vezes, fora de contexto, pode virar um discurso de ódio, como eles chamam, né? Hoje em dia, o comediante, muitas das vezes, não é enxergado como artista. A piada que a gente faz é a nossa arte, né? Então, o Pod Dali, acredito que foi mais uma das vítimas aí do politicamente correto, de fato, que a gente foi hackeado, a gente foi cancelado inúmeras vezes, a gente viu se deteriorando uma parada que era da hora pra caramba, entendeu? Só que ficou aí nos nossos corações e os episódios estão lá pra quem quiser ver. É bem bacana, é bem da hora. De Rocha, você fala aí, trocou nesse assunto, eu até então te pergunto, você já fez alguma piada que você não faria mais hoje? Qual foi? Acho que nenhuma, cara. Nenhuma. Eu acho que toda piada se é dita principalmente num palco de stand-up, ou então numa conversa, num vídeo, que a gente tá aqui, tu tá conversando com a persona, com o The Rocha, né? Com o The Rocha. Então, a galera não consegue distinguir, às vezes, o que é personagem e o que é vida real. Então, quando a gente sobe num palco pra falar, ou quando a gente faz um vídeo pra fazer uma sketch de humor, é piada, pô. Então, muitas das vezes, claramente, a gente foi cancelado já por causa de piada. Isso que eu ia te perguntar, você já foi cancelado? E se você foi cancelado, você achou justo ou foi exagero? Cara, eu não sei se cancelado é a palavra certa. O que pra ti é uma pessoa quando ela é cancelada? Quando ela é cancelada? Tu já foi cancelado? Não. Eu não me envolvo em polêmica. Acho que o cancelamento é quando você talvez possa ser mal interpretado, porque a gente sabe que nós somos julgados de uma maneira, às vezes, injusta. Eu nunca fui assim tão julgado injustamente, mas eu acabo que não respondo, por exemplo, às injúrias, eu não respondo aos haters quando eles comentam algo que não sabem o que estão comentando, porque assim, eu digo assim, tudo foi feito para que a gente pensasse. Se a gente vive numa democracia, a gente tem que ter a liberdade da expressão. Só que quando a gente fala em liberdade de expressão, não é eu te ofender, não é eu te desrespeitar a tua família, é ser contra a tua opinião. Se ele pensa dessa maneira, não, eu não sou dessa maneira, eu penso dessa maneira, mas tu tem que ter um argumento. Para pelo menos você me convencer que você está mais certo que eu. Eu acho que é mais ou menos por aí quando você entra no debate. Agora, tem gente que não pensa dessa maneira, fala o que quer. Aí aquela história, fala o que quer, ouve o que não quer. Exato. Eu acho que o cancelamento vem muito disso. Não é a internet inteira que está te cancelando, geralmente, quando a pessoa, por exemplo, faz uma piada que nem eu. Tu achas que é a repercussão daquilo? É um grupo de pessoas. Geralmente é um grupo de pessoas, né? Por exemplo, eu lembro que eu fazia algumas piadas com a galera do trance. Aí eles pegavam corda e respondiam. A pior coisa é tu fazer isso pra um comediante, porque tu dá mais munição ainda. Porque tu vê, o cara tá pegando corda, eu vou zoar mais ainda esse desgraçado. Aí fala, ei, João, tu vai ver, eu vou te pegar aí no trance. Eu falo, não vou no trance, tu vai, porque tu vai me jogar lama. Aí eles ficam com raiva. Aí eles não levam como piada. Então eu lembro que às vezes a gente... Conversando fora de contexto, e o trance, eu conheço muitas pessoas, muitos amigos meus, por exemplo, o Maximize foi lá no podcast, a gente conversou sobre isso. Não é porque eu faço uma piada contigo que eu te odeio, cara. A piada é a minha forma de arte, a minha forma de expressão, entendeu? Eu já fiz piada com tudo, inclusive a maior pessoa que eu faço piada é comigo, com a minha família, com a minha personalidade. Tu achas que a piada, ela é igual ou parecida quando você imita uma certa personalidade? Na verdade, as pessoas dizem que quando você imita alguém, imita perfeitamente alguém, é porque você está, de uma maneira ou outra, homenageando essa pessoa. Obviamente, tu não está desmerecendo ela, tu não está diminuindo.
Tudo bem que tu coloca uns cacos, né? Sim. Algo diferente que nem a pessoa teria coragem de Exato. fazer ou mesmo de falar. É mais ou menos assim? É mais ou menos isso, só que eu acho que a imitação ainda é muito mais bem interpretada, porque geralmente, tu tá me imitando, então é uma homenagem, né? Às vezes o cara exagera, às vezes faz mas só que uma piada geralmente não é vista como uma homenagem. Se eu for, por exemplo, fazer uma piada contigo, tu não vai falar, pô, esse cara tá me zoando, como é que ele tá me homenageando? O meu show, por exemplo, Mamãe Me Acordou lá, eu falo muito sobre a minha mãe. A minha mãe é a maior pessoa da minha vida, cara. E o meu show todo é zoando a minha mãe, a personalidade dela, sim, a pessoa que eu mais amo na vida. Então, tipo, a galera não sabe entender a diferença de uma piada dita num palco de stand-up, ou então num vídeo, numa sketch de humor, com uma opinião que a gente conta ali no dia a dia, entendeu? Como é o nome daquele nosso ator, humorista que morreu infelizmente na pandemia, o Gustavo, que imitava perfeitamente a mãe? Me lembra minha mãe. Ah, tá, Me lembra? Não era Gustavo, não era Gustavo? Como é o nome dele? É Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, perdão, né, pela memória do Paulo Gustavo. Mas o Paulo Gustavo, por exemplo, ele era o maior imitador da mãe. Os personagens eram baseados na mãe dele. Exato. De uma maneira escrachada mesmo, escrachada, era uma pessoa que, nitidamente, ele mostra o personagem como um grande mau caráter. E aí ele tá falando da própria mãe dele, tipo assim, zoando com tudo. Só que é uma forma escrachada de fazer uma homenagem pra mãe dele, né? Então, eu acredito que a piada, geralmente, num palco de stand-up, se ela fosse mais vista dessa maneira, a gente evitaria muito problema, mano. Muito Exatamente. problema. Agora sim, De Rocha, tu achas que existe um limite para o humor ou só para quem não tem coragem de rir? Cara, eu acho que o limite... Pra mim não existe limite de fato para o humor, assim como não existe limite pro drama. Ninguém pergunta qual o limite do drama, né? O humor é uma categoria. Quando tu tá assistindo um filme, tu não se assusta se tiver, sei lá, uma mulher sendo esfaqueada. Um filme de terror, cara. É a categoria, entendeu? O drama é a mesma parada. Existe até uma piada, acho que do Rodrigo Marques. Não existe limite para o drama. Vocês já viram Marley e Eu? Aquilo aí é uma tortura para quem, sei lá, gosta de cachorro. Então a galera tenta não categorizar o humor como arte. Se a gente começar a enxergar o humor como arte, a gente vai ver que realmente não tem piada, cara. Assim como tu pode fazer um filme de terror sobre qualquer assunto, eu posso fazer piada sobre qualquer assunto, porque é uma piada, é ficção, não é verdade. E não. Nessa piada sobre qualquer assunto já foste cancelado? Já, muitas vezes, cara. Mas tu te arrepende? Tu acha que foi exagero? Não, porque sempre é um grupo de pessoas que não é a galera que me consome, não é a galera que compra o meu ingresso. Tem uma galera que tá na internet só pra reclamar mesmo, cara. E essa galera eu quero distância. Você mesmo, vagabundo que tá me assistindo, vai fazer um curso no Senac e vai-te embora da minha vida. É isso que eu dar esse recado. Olha, agora, João, ou De Rocha, eu te pergunto, a gente sabe que quando a gente fala de cancelamento, fala talvez de piada mal interpretada, um grupo de pessoas, como você falou, referente àquele tipo de assunto, talvez ele se torna talvez uma tempestade, um copo d'água. Eu não estou aqui defendendo, eu estou aqui apenas tentando simular o que pode acontecer. E aí eu te pergunto, qual a tua opinião então sobre o caso do Léo Lins? Você acha que ele passou do ponto, passou do limite ou foi censura? Você como humorista também representando essa classe. Acredito que não foi nenhum dos dois. Não foi censura porque ele tá solto, né? Não foi preso. Mas foi condenado. Foi condenado, mas também eu acho totalmente inválida a condenação para um comediante que fez piada num palco de stand-up. É o humor que eu faço? Não, pô. O Murilo Couto, que é inclusive um amigo meu, ele, né, quando ele fala sobre esse caso, ele fala até uma parada interessante. Basicamente o Léo Lins, cara, ele foi o cara que criou toda a geração de stand-up do Brasil, porque ele foi o primeiro cara que traduziu os estudos sobre stand-up pra galera saber como é que se faz. Eu fui um desses que aprendeu, tem um livro, Segredos da Comédia Stand-up, que tu aprende a escrever como um comediante. Basicamente um cara, ele é um psicopata da área, entendeu? Ele sabe tudo sobre stand-up e ele escolheu esse caminho que é uma vertente, né? Que é o humor ácido, que chamamos de humor negro, né? Ali. É como se, o Murilo até fala, é como se o Mozart decidisse cantar um rock progressivo ali do caralho, entendeu? Então a pessoa, ele escolheu esse ramo, não é uma parada, não é a minha categoria, mas eu não vou condená-lo pô, esse cara tem que estar preso. Não, cara, ele fez num palco de stand-up. Era uma persona ali, não era ele, cara. Não é, tipo assim, é a pessoa olhar como uma ficção de fato e, tipo assim, ele não tô apoiando uma ideia se eu acho graça daquilo. Tipo assim, se eu tô achando graça de uma piada, eu não tô apoiando aquilo que ele tá falando. Assim como se eu acho graça de uma piada em algum filme,
sei lá, eu vejo muitos filmes, eu creio que todo mundo vê um monte de filme pesadíssimo e acha graça de piadas pesadíssimas também. Você já deve ter recorrido ao humor do passado, né? Década de 70, 80. Ali eu tô falando de Os Trapalhões, Chico Anísio e tantos outros personagens que hoje nós não temos mais, Jô Soares e tudo mais. E era um humor totalmente escrachado e também muito mais vulgar, muito mais preconceituoso, só que a gente olha hoje, lá atrás, com essa imagem do humor preconceituoso, né? Hoje você não chama mais aquela pessoa, aquele personagem de macaco e tantos outros adjetivos para discriminá-lo. Mas você acha que este humor também do passado não serve mais para hoje? Mesmo uma maneira maquiada, diferente, mas com a mesma essência de chegar naquele objetivo de acho que o humor, ofender indiretamente, talvez? O humor como categoria, como expressão de arte, cara, ele assim como qualquer época, ele vai se modificando, né? Tipo assim, se tu me perguntar como é que era fazer comédia na ditadura, era outra parada, meu irmão. Então os caras, sei lá, devia ter, sei lá, uns humoristas aí que puxava saco ali dos polícias lá, dos militares, entendeu? Então eu acredito que cada época tem a sua categoria de arte ali. O humor do Jô Soares, a época da década de 70, 80, era exatamente baseada também na ditadura militar, só que de uma maneira contrária, escrachada. Exato, né? exato. Então acho que assim como qualquer categoria de arte, ele vai sofrendo essas modificações, mas que hoje também a gente consegue visualizar pelo caso, por exemplo, não só do Léo Lins, mas como outras pessoas, a gente tentando elevar essa régua aqui, porque realmente o stand-up, por exemplo, no Brasil é algo novo, né? Então ainda tá chegando, a galera ainda tá entendendo. Se tu for ver um vídeo, um especial de comédia dos Estados Unidos ali, ou então de qualquer outro país, os caras pegam muito mais pesado, cara. Então aqui o pessoal ainda está aprendendo a enxergar o humorista como artista. Infelizmente, né, essa é a nossa realidade, mas eu tô aqui, a gente está aqui para cada vez mais mudar isso. Mas né? tu já te autocensurou com medo do cancelamento ou processo? Cara, muitas vezes não, mano. Tipo assim, poxa, eu poderia fazer isso aqui? Não, mas eu vou evitar. Se for piada, eu acredito que não tem um limite mesmo, mas a pessoa tem que estar sabendo onde é que ela pisa, né? Tanto é que quando tu falas sobre consequências, eu creio que cada um tem que pagar as consequências pelo que faz. Assim como o próprio Léo, ele, o show do cara é cancelado o tempo todo, o show do cara, é cancelado. Ele já vem sofrendo punições há muito tempo. Então, tá aí impune. Não, cara, o cara não consegue muitas das vezes trabalhar, entendeu? Então ele já vem sofrendo, assim como... Mas tu já foi processado? Já fui processado. Na época do podcast? Na época do podcast, eu fui processado, cara, por causa de piada, mano. Mas, como eu tô te falando, a gente, como comediante, como qualquer outra profissão, tem que arcar com as consequências do nosso trabalho, cara. Então, se tem um comediante, todos os comediantes, a geração ali do Pânico, ou até a nossa própria, muita gente foi processado. Eu creio que o cara que mais foi processado hoje no stand-up, por exemplo, na comédia, é um dos caras que mais me ajudou na minha carreira, que é o Danilo Gentili, por exemplo, entendeu? Então como é que eu vou falar, meu Deus, só porque eu fui processado? Não, cara, é normal. Eu desagradei um grupo de pessoas, eu vou pagar por aquilo, vou continuar fazendo piada com aquilo, porque é o meu trabalho e vida que segue. E você é de uma geração, que é a própria geração que a minha com relação ao humor, tô falando atual, do Pânico. Hoje nós não teríamos mais um Pânico na TV do jeito que era feito. Nem Mamonas, nem nada. E detalhe, o Pânico recente, né? Eu tô falando da década de 2000... do começo da década de 2000 para a década de 2010, a década passada. A mesma coisa também o próprio CQC. Hoje não se faria o CQC como se fez na década passada, onde daquela maneira escrachada você abordava o político em Brasília, porque era muito mais um programa político, só que com humor. E esses grandes outros que hoje estamos falando, como Danilo Gentili e tantos outros que agora eu não recordo o nome, são dessa geração, que foram ou apresentadores ou repórteres do CQC, né? Sim, cara. Para tu ver como tudo tá alinhado. Então, esse cara, por exemplo, o Danilo, ele surgiu ali no CQC, que foi, no caso, a primeira vez que eu vi uma comédia sendo feita pro combate mesmo, né? Eu assisti o CQC, era religioso assistir aquilo. E toda essa geração do CQC, todos eram comediantes stand-up. Eles estavam nessa geração que iniciou esse movimento no Brasil, cara. Muito da hora isso, porque é como se fosse uma grande rede de apoio. Os comediantes, eles se ajudam. Assim como qualquer trabalho, existem suas divisões, né? Tem os comediantes que são mais do humor do bem, digamos assim. Tem outros que são mais loucos mesmo. Eu creio que eu tô ali no meio termo, assim, o meu humor é muito mais sujo do que errado, digamos assim, proibido. Não é proibido, é muito mais sujo porque eu acho que eu levo muito a linguagem paraense. A gente fala muito palavrão, né? Nossas gírias é muito baseado nisso, é falar da sacanagem, da putaria. E aí no teu conteúdo você brinca bastante com o paraense, mas quando é que vira
um humor preconceituoso? Aí a pessoa que sofre, eu creio que ela tem que, né, responder de fato. Porque o que se vê hoje muito, cara, sei lá, o próprio Hélio de la Penha, por exemplo, ele foi um dos caras que foi defender o Léo Lins lá e tinha gente branca tentando ensinar como o Hélio de la Penha, que é um preto, a reagir ao racismo. Aí vai te fuder, né, meu parceiro? Tu quer ensinar o preto a reagir ao racismo, cara? Então a própria pessoa que sofre o racismo, ela tem total direito de responder se ela se sentiu invadida ali. Só que o que eu acho errado é o que acontece na internet muitas das vezes. Tu, na expectativa de lacrar ou criar ali um público ali com a galera militante, tu acaba respondendo por uma outra pessoa que muitas das vezes nem se ofendeu, cara. Muitas das piadas, dos memes que são levados para outro caminho, as pessoas não se ofendem. Tu vê no próprio show ali da galera que faz stand-up, tu vê que tem cadeirante que sobe e eles gostam realmente de ser zoado, né? De fazer aquela brincadeira. Aí, por exemplo, tu faz uma brincadeira com um cadeirante que sobe no teu palco, que pede pra fazer piada com ele. Vê uma galera e assiste, vai falar, meu Deus, tô ofendido. E o próprio cadeirante não se ofendeu, entendeu? Então acho que vai muito disso, sabe? A liberdade tá na própria pessoa que sofre aquilo. E quando a gente fala em preconceito, aí eu te pergunto, o que mais te irrita no humor do sul do Brasil e o sudeste sobre o norte? Com relação ao que eles fazem, piada com o nortista, com a Amazônida, o que tu achas disso? Porque por lá ainda se tem muito preconceito. Sim. Até porque eu fiquei sabendo, você me falou que agora em breve, ainda já no próximo mês, você estará, digamos que de muda para São Paulo, exatamente dentro desse humor. Cara, eu acho que o humor, ele é muito variado, porque São Paulo, por exemplo, tem um monte de gente ali. É difícil tu achar um paulista em São Paulo. É muita gente de outros estados do Brasil que tu vê fazendo, tentando uma oportunidade ou trabalhando naquilo já faz tempo, como eu já viajo faz tempo para lá, para São Paulo, para fazer show. E acredito que no Sul é um pouco mais, porque o Sul ele tem essa visão, eu acho que um pouco deturpada. Muitas pessoas, tô longe de mim generalizar, até porque o Sul está sendo povoado pelo Norte. Que muita da gente, muito nortista vai para lá e acaba que hoje está bem equilibrado, cara. Mas onde a gente chega, eu creio que hoje o Norte está se levantando como uma força artística muito grande. A gente tem público, cara, e tem uma galera muito disposta a nos ouvir, não só como humor, mas como música também, o tecnobrega. Então, apesar de nesses locais a gente ver muitas das vezes um humor que eu não chamo de humor, o cara tá ali para realmente fazer humor para aquele público dele. A gente chega com o próprio humor, zoando esse desgraçado, né? Porque eu acho que xenofobia se combate com mais xenofobia. O cara chega do Sul pra me xingar, meu irmão, eu vou xingar e 3 vezes mais, meu irmão. Eu sou paraense, tu respeita a polícia, rapaz. Você vai voltar chorando pra tua mãe daqui. Eu gosto muito de humilhar sulista mesmo. É bem legal. É mesmo, é? É bem bacana. Como é que é humilhar um sulista? Cara, não é humilhar. Eu tô ali no show, por exemplo, eu vou fazer show em Florianópolis. Geralmente vai muito nortista. Aí vem uma mesa ali, vem um cara que é da cidade. O cara tá pedindo pra ser zoado, cara. Tipo, eu tô vendo que pela primeira vez eu tô em maioria ali, porque geralmente, né? Geralmente é o cara que tá ali trabalhando ali no Sul e vem um branco de branco desgraçado e fica zoando. Olha, seu filho da puta, vem pra cá pra virar mendigo. Vamos queimar tu, vamos queimar índio, vamos queimar esse índio. Então, geralmente, a gente é minoria nesses locais. Então, quando chega no meu show, que tem a bando de nortista ali assistindo, a gente é maioria. Então, é muito engraçado esse choque cultural. No meu último show, por exemplo, teve uma mesa lá que tinha uma mulher que era só uma mesa que era da galera do Sul. E ela tava curtindo muito o show e ela tava, naquele momento, entendendo que era totalmente errado os estereótipos que ela fazia. Mas isso não me impediu de zoar a mesa pra caramba. E ela curtiu pra caramba, depois mandou mensagem. O nome da mulher, inclusive, tem até o corte disso no meu canal, ali no meu Instagram. O nome da mulher era Xana. Aí ela fala assim, meu nome vocês não vão acreditar, meu nome é Xana. E todo mundo acha graça. Porque pra vocês aqui, parece que Xana é outra coisa. Pra mim, Xana é algo qualquer. Aí a gente fala no show, né? Pra gente, Xana é muita coisa. Da Xana viemos, pra Xana voltaremos. A Xana é bacana na cara, assim. Que a gente conhece como Shark, né? Xiri, Chavasque, tudo que... Né? Todos os adjetivos que todo mundo já pensou aí. A monetização, eu falo com a monetização. Ela tá no pia ali, ó. É que não controla a síndrome de Tourette. Agora, De Rocha, no caso ainda, sobre o caso Léo Lins, você acredita que esse caso dele, a partir desse momento, ele fere a liberdade de expressão ou protege apenas alguns grupos vulneráveis? Cara, eu acho que se for aplicar o que foi aplicado pra ele ali, mano, vai cair todo mundo, meu parceiro. Porque se tu for ler a lei mesmo, é um absurdo, cara.
É um absurdo. Não vai ter nem cadeia para comportar todas as pessoas que ferem, né, os direitos, digamos assim. Então eu creio que isso ainda vai ser um longo debate que, como eu te falei, o stand-up no Brasil é novo, cara. Assim Sim. como uma discussão do limite do humor e do que é preconceito ou não, é, por exemplo, como se fosse uma discussão sobre a maconha, por exemplo. A gente até diz que hoje... divide muitas opiniões, né? E só vai ser resolvido quando o Brasil realmente, digamos assim, começar a se evoluir, que é o que está acontecendo, é evoluir cada vez mais, vai começando a entender e debater sobre o assunto. A gente fala até sobre o stand-up, né? Eu me recordei agora que um cara que é precursor, não está mais entre a gente no stand-up brasileiro, chama-se Chico Anísio. Chico Anísio foi um dos primeiros a fazer e realizar stand-up. Eu estou falando década acho que de 60, 70, diga-se de passagem por aí, mais ou menos. Eu digo assim, pelo que a história conta, né? Sim, sim. E aí quando se fala que hoje o stand-up é novidade no Brasil, obviamente que naquela época não era visto como stand-up. Eu acho que é, na verdade, categoria, mano. Era porque por categoria. O stand-up, ele... O Chico Anísio não fazia stand-up porque ele fazia personagem. O stand-up é cara limpa, Não, né? mas ele fazia cara limpa, porque ele tinha... Ele fazia show de cara limpa? Fazia show de cara limpa. Então já era stand-up Inclusive, na memória Globo, a gente conta sobre isso, na verdade, eu assisti sobre isso, que ele fazia um personagem... Ele tinha um quadro de stand-up dentro do Fantástico. Eu tô falando década de 70. Era cara limpa, né? Caramba, muito louco, né, cara? Sempre com uma história a cada domingo. Tiririca também, o Tiririca. Não só ele também. Como é o nome daquele outro que fazia assim pro microfone? Como era o nome dele? Lembra? Como é que ele fazia? Costinha. O Costinha. Ah, o Costinha era louco, cara. Os shows do Costinha eram disputadíssimos. Para você conseguir, quando lançava todo ano a fita com as piadas do Costinha, eu tô falando também dessa época, porque eu cresci com tios que adoravam e amavam Costinha, ouvia as piadas. Eu inspirei muito no Costinha mesmo também, porque o meu pai gostava muito dele também. Esse é quando ele fazia um personagem dentro da... Era bem sujo também, né? Falava muito palavrão aí, muito loucão, né? Era algo bem sujo, mesmo. Agora você acha que já rolou então censura ou pedido de muda isso, vindo de um patrocinador, um político, por exemplo, a teu respeito, através do teu personagem? Eu acho que acontece às vezes com relação a muito a TV. Eu acho que tu que é da TV, tu percebe muito isso. Como eu venho do stand-up, cara, a gente acaba tendo muita liberdade para fazer alguns tipos de piadas. Só que para postar na TV, a gente não pode liberar tudo ali, entendeu? Então, quando eu fui, por exemplo, fazer alguma parada na TV, é bem da hora que os locais que eu fui, eles davam total liberdade pra gente, mas também eles falavam, isso aqui vai ter que cortar porque, pô, tá indo pra TV, né, cara? Então, eu acho que, em relação a patrocínio, é muito segmentado, né? É muito segmentado. A galera que procura a gente pra patrocinar, inclusive, manda o Pix aí, viu? Que chama, a gente geralmente é da categoria. A gente já conversou, por exemplo, com a Resolve, eu já fiz parceria com a Ambev, por exemplo, porque como eu falo muito de bebida, de não sei o que, aí a Ambev já viu, já divulguei Skol, até Glacial já divulguei. Então, a gente faz aí, apareceu já casa de aposta, essas coisas, né? Trambique, coisa errada. Prostituição e coisa errada. Tu faria propaganda pra casa de apostas? Eu fazia quando era futebol, cara. Hoje, como é interligado, eu não faço o Tigre, eu não faço esse tipo. Eu cheguei a ser de algumas bancas de aposta aí, de divulgar banca de aposta quando era futebol somente, só que hoje tá muito, né, tá muito interligado. Aí eu parei mais de fazer, né? Mas tu tens um olhar referente a, por exemplo, saber que, por mais que você esteja fazendo um papel, um trabalho, divulgando uma casa de apostas, uma casa de jogos, sabendo que pode, de repente, aquela tua influência destruir uma família, talvez com jogos... Com esporte? Não, digo com casa de apostas mesmo. Entendi. Com casa de apostas, sabendo que aquela pessoa, pelo dinheirinho às vezes, porque tem gente, e a gente sabe disso, que recebe lá um benefício e ao invés desse benefício voltar para a compra de alimentos dentro de casa, ajudar a pagar uma conta, na verdade, infelizmente, acaba entrando para o jogo. E as pessoas perdem a noção disso. Sim, eu acho que acontece muito com a questão ali do Tigre ali, né? Que o cara vai jogando no caça-níquel, que é um jogo de azar, né? A forma como divulga é muito importante porque se tu induzir uma pessoa... Vou ser sincero aqui, cara. Se o cara... Eu acho que o maior erro tá de tu tirar o dinheiro do pobre, parceiro. Tá ligado? Se tu é um cara que tá ali fazendo uma parada, tu tá ali participando de uma casa de aposta e tá, de alguma forma, pega dinheiro do cara que é rico, pra mim eu até concordo, entendeu? Eu até concordo. Só que, pô, o errado é tu começar a divulgar e perder a linha nesse sentido.
Quando eu falo da diferença entre o futebol pra bet, é porque, na minha concepção, o futebol sempre teve aposta, cara. Sempre apostaram. Tem a casa lotérica, né? Tem a casa lotérica, jogo do bicho ali, poxa, cara. Então a aposta não é uma novidade hoje em dia. A questão é a viralização desse conteúdo em massa, cara. Porque hoje em dia, cara, já virou tipo uma febre, é pior que droga mesmo. Como se todo mundo ganhasse, só que na verdade só perde. Alguns Exato. poucos ganham, né? Isso eu acho que quando chega na casa quando o pobre ele é afetado com isso, pra mim é errado, pra mim é escroto. Por isso que eu não divulgo. Agora, De Rocha, a gente sabe que existem tantos talentos que surgiram na periferia, em nossa cidade, em Belém, região metropolitana. Você acha que Belém é ingrata com os talentos que ela tem? E tu já pensou em ir embora de vez de Belém? Você me falou agora há pouco que você está de mudança, está indo para São Paulo, está indo para o sudeste do Brasil. Sim. Exatamente para participar de um cenário que muitas das vezes não é visto aqui, mas de lá para cá, quando se faz sucesso, aí as pessoas começam a te enxergar. Como é que é isso? Cara, São Paulo eu já faço show pra lá há um tempo, eu já morei lá, eu comecei a fazer stand-up, eu morei 1 ano lá em São Paulo, né? Porque como aqui em Belém não tem comedy club, não tinha lugar pra gente fazer, lá em São Paulo eu vi isso como uma forma de me sustentar ali, naquele primeiro momento, e eu comecei a aprender a fazer stand-up ali, entendeu? Acredito eu que Belém não seja ingrata, botar a culpa na cidade é muito complicado. Acho que o problema vai muito além, né? O inimigo agora é outro. Sempre o problema está muito mais além, entendeu? A valorização dos artistas, como eu te falei, a gente que é paraense, a gente tem que trabalhar 4 vezes mais que o cara do Sudeste para aparecer. Por isso que eu faço as doidices todas. Eu tento de alguma forma chamar atenção, não só com stand-up, mas com música. Eu tenho uma banda, eu tenho um cover de Mamonas. Eu já fiz um podcast, eu já fui da TV. Então, o paraense, geralmente, ele é multiartista justamente por isso, né? Para conseguir sobreviver com arte aqui. Acredito eu que eu tô indo para lá mais uma vez, né? Dessa vez agora eu vou ficar para lá e ficar vindo fazer show. Já era para eu ter ido para lá, na verdade. Uhum. O que me prende em Belém é muita teimosia, porque eu amo essa cidade, cara. É impressionante como a gente que vive aqui, a gente já é acostumado com o clima, com a culinária, com tudo, cara. Então, quando a gente chega em outro local, por exemplo, São Paulo, e enxerga é como se fosse um grão de areia ali no meio. Cara, é muito diferente, cara. Então, a gente é acostumado, o paraense, ele tem um cotidiano ali que já é próprio dele, e é isso que eu nunca gostei de largar, entendeu? Então, sempre fiquei fazendo temporadas em São Paulo para mim ficar morando aqui. Só que eu acho que o mercado tá me chamando para lá cada vez mais, e já era pra eu ter ido da última vez, ficado para lá de vez, só que eu tinha que fazer essa ação da Serpa aí, que depois eu fiz o show, que até agora a gente tá terminando ainda os projetos aqui. E teve patrocínio da Serpa? Não, que nada, só mano. A marca exposta. A gente acendeu nada. Não, a gente acendeu só o copo mesmo. O copo. Mas de qualquer maneira, acabou que divulgar um portado, né? Organicamente. Serpa, manda o Pix aí, Serpa. Se estiver assistindo nós aí, pô, conversa. A gente acende de novo. Se tu chamar, te acende de novo. Agora, De Rocha, tu achas que o humor hoje em dia ele tá mais refém da internet do que o público que te acompanha? Se o humor tá... Ele tá mais refém da internet, ou seja, você, de uma maneira de saber como vai falar, como vai mostrar aquela piada, vai contar aquela piada, tá mais refém da opinião da internet ou mesmo do público? Ou seja, tá mais refém do público, o público gosta, enfim. A internet ela é muito isso, é muito públicos específicos, várias bolhas, né, cara? Então, como eu te falei, existe um público ali que me assiste. Quando eu percebo que não é meu público, eu nem ligo pro cancelamento. Eu sempre vejo que umas pessoas, pô, esse cara não vai no meu show, cara. Não vai no meu show. Não é o perfil de gente, porque ele talvez goste de outro tipo de humor. É que nem como se fosse música mesmo, cara. Não tem como a gente categorizar e falar, nossa, aquele humor é errado, é só o diferente do teu, de fato. Então eu acho que vai muito por esse lado, mano. A gente hoje, como comediante, eu sou refém do meu público. A partir do momento que eu decepcionar o meu público de fato, aí sim eu vou falar, pô, aí eu vou parar com isso. Mas graças a Deus eu tô aí, a gente tá trabalhando há um tempo já, e o nosso público só cresce, e a gente tá alcançando cada vez mais locais no Brasil e no próprio norte aqui mesmo. Tá furando a bolha. Furando a bolha total, cara, fazendo show em lugares que a gente nunca imaginou. Eu fiz agora Capanema e Igarapé-Açu, locais que não tem comedy club, muito menos um pubzinho. Então a gente vai ali, eu fiz em Igarapé-Açu numa sala de cursinho, a gente lotou 2 sessões de uma sala de cursinho. Olha. Lá em Capanema a gente fez num auditório de uma igreja, cara, imagina, eu fiz stand-up no auditório de uma igreja, as atrocidades que eu falo, mas como eu te falei,
enxergar como um trabalho, tava vendendo ingresso, a gente lotou o show ali com mais de 300 pessoas e a gente vai cada vez mais fazer aí, mano. Tu que tens um humor mais ácido, mais assim, voltado aquilo mais escrachado, dentro de um ambiente onde ali não está sendo publicamente divulgado, mas existe um público, uma plateia que gosta e procurou porque te conhece como um humorista. Aí eu te pergunto, tantos cancelamentos que já aconteceram no Brasil exatamente por causa de humor ácido e talvez de piadas mal interpretadas. Piada, por exemplo, do Rafinha Bastos, né? Aquela piada do Rafinha Bastos falando que ele comeria a Vanessa Camargo e o bebê. Eu por exemplo, lembro dessa. O que tu achas com relação a isso? Cara, né? é uma piada, se tu for olhar na estrutura, é uma piada ruim, né? É uma piada ruim, mas não deixa de ser uma piada. E como eu falei, é uma De categoria... mau gosto? Acredito, cara, que, como eu te falei, tudo depende da pessoa que foi ofendida, mano. A Vanessa Camargo, ela falou, cara, eu fui ofendida com essa porra aí, vou processar. Ele pagou um processo, acho que de R$500 mil aí, e até hoje ele faz piada com a Vanessa Camargo pra valer aquilo que ele gastou do processo ali. Então, é uma história muito específica dele ali, essa parada, mas eu creio que, como eu falei inicialmente, né, a pessoa ela paga ali pelas consequências do que ela fala, né, cara? Agora, a gente sabe que teve um caso recente sobre assédio sexual, na época do programa do Danilo Gentili, do De Sim. Noite, envolvendo a assistente de palco dele, né, a Juliana. Sim. Só que, de uma certa maneira, esse caso veio a público contado por ela, e aí envolvendo o Otávio Mesquita, né, inclusive, de acordo com o que foi relatado, até o Ricardo Feltrin, jornalista, ele foi bem a fundo nessa história, andei acompanhando a interpretação e as explicações dele, né, no canal dele no YouTube, e ele falando exatamente porque somente depois de 2 anos, ela foi muito criticada, porque depois de 2 anos ou 3 anos que ela vem com esse assunto a público, dizendo que o SBT já sabia, dizendo que todos já sabiam, inclusive o próprio Danilo Gentili, à época, se mostrou presente em ajudá-la. Cara, Sim. como é que... Exatamente, foi tudo isso que eles já exporam na internet, né? Quando ela fala que ela já sabia, eu creio... Cara, eu falo porque eu sou muito próximo ali do marido dela, eu conheço a família, inclusive também do Danilo também. Danilo eu não sou tão próximo, digamos assim. Foi mais uma... Quando a gente se encontrou, foi mais essa ajuda que ele me deu de participar ali do programa dele, de um quadro lá e tal. Então eu sou amigo do Murilo, que eu trombo com ele fazendo show direto, e talvez eu vi essa história um pouco de perto, e depois que eles explanaram pra todo mundo, Sim. acho que o Brasil ficou sabendo mais ainda, entendeu, cara? Acredito que cabe a eles, eu acho que não tem um lado certo, porque quando ela fala assim, pô, ela só veio falar agora, mas só que nos próprios áudios do Danilo ele mostra que ela fala há muito tempo mesmo, e ele tentou ajudar ela. Pra mim, eu como pessoa, como figura pública, vendo essa história, acredito que o único erro, talvez, ali dela foi ter falado que o Danilo não ajudou, né? Eu acho que naquele momento ali, eu também não culpo ela, porque numa história dessa, eu nunca tô do lado do agressor, cara, eu sempre tô do lado da vítima. Ela realmente sofreu um assédio ali, dá pra ver no vídeo, cara. Que foi, ela tava incomodada, mas tu como é do entretenimento, tu sabe que as coisas ali saem do controle, tu vai assistir, por exemplo, o programa ali da Eliana, né? Da Eliana não, do Gugu. Era uma pornografia aquilo ali, cara. Então, tipo assim, sempre na TV houve coisas loucas, assim, o próprio programa Pânico ia pra justiça inúmeras vezes por causa que passavam do ponto. Então, eu acho que essa situação dele já tá sendo resolvida na justiça. E o Otávio Mesquita, realmente, eu acho que ele foi um otário mesmo, esse velho safado. Para de passar a mão nos outros, filha da puta. E você acha então, você se vê em um programa de TV nacional ou quer continuar mandando nesse teu jeito aí no host? Como assim? Como é que eu não entendi? Tu te vê num programa em rede nacional, visto que hoje nós temos certas censuras, muita coisa proibida, muita coisa que não pode Eu se vejo falar, sim, cara. em TV aberta. Mano, eu me vejo até no Super Bowl, nos maiores eventos do mundo, meu parceiro. Eu vou atingir coisas que poucas pessoas atingiram, meu parceiro. Agenor Santos. Porque eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares, né? O paraense, a gente já nasceu fudido já, meu irmão. A gente já nasceu aqui pro extremo norte do país. E quanto mais a gente tiver pessoas ocupando esses locais altos, o próprio Murilo, eu falo pra ele, o Murilo é um dos meus maiores parceiros na comédia hoje em dia, é um cara que a gente já fez bastante show junto, tem projeto, tem clipe junto. Eu falei pra ele, cara, se não fosse tu, talvez eu não seria comediante, porque eu lembro quando eu tava na casa do meu pai, e eu vi ali o jornal, quando ele apareceu na Malhação.
Aí eu vi Murilo Couto, ator, comediante e tá no elenco da Malhação. Eu falei, caralho, um paraense, velho. Olha o lugar que um paraense chegou. E isso um tempão atrás, velho. Quando não tinha tantos paraenses na mídia, não tinha quase nada, entendeu? A gente era muito isolado. Hoje, graças a Deus, estamos aí pro mundo, né? Aparecendo pro mundo cada vez mais. Só que naquela época eu fiquei muito assustado. Eu falei, cara, é possível, cara. É possível trabalhar com humor e tá, como tu mesmo me perguntou, na Globo. Pô, o cara tava na Globo fazendo stand-up. O Murilo foi um dos primeiros comediantes a ficar lotando o show porque ele tava na Globo e tava fazendo stand-up. Então, como eu já participei ali de programas até da filial ali da Globo, já fiz um dos programas ali que a gente falava do Big Brother, que alcançou uma audiência muito grande na época. Eu me vejo sim, cara. Eu vejo o humor cada vez mais alcançando esses locais e cada vez maiores, entendeu? Cada vez maiores. Assim como, por exemplo, o Chris Rock ali apresenta o Oscar, cara, um comediante, tá ligado? Então eu creio que a comédia não tem limite não, cara. Não tem limite não. Agora, De Rocha, se você tivesse 10 minutos para dar um conselho hoje, a gente falando de polêmicas e tudo mais, mas se você tivesse 10 minutos para falar e dar um conselho ao Léo Lins, o que você diria? Hoje, visto pelo que aconteceu com ele, você daria um conselho? Porra nenhuma, mano. Não? Que se foda ele e tu também. Brincadeira. Léo Lins, ele... a gente não interfere no aspecto criativo de ninguém, mano. Vocês se conhecem? Não, eu nunca trombei com ele, mano. Por incrível que pareça, eu conheço todo mundo ali do programa, mas no dia que eu fui, inclusive, ele tava viajando, fazendo show e foi a Ariana Nucci no lugar dele lá. Mas, cara, é liberdade criativa de cada um, mano. Eu jamais vou interferir na liberdade criativa de alguém, pô. Eu tenho o meu material e ele faz o dele pra lá e foda-se, né? E eu te pergunto, a gente sabe que há mais ou menos 2 semanas até isso acabou trazendo uma comoção a todos nós, inclusive a você, sobre a morte do Gordinho Maniçoba, né? Sim. Gordinho Maniçoba, eu conheci ele em meados de 2022, pessoalmente. Quando eu fui candidato, ele foi candidato também a deputado. Né? Ele Lembra era que teu rival. até na política ele entrou. Então ele era teu adversário. Meu adversário. Ó, tá vendo? Menos um pra ti agora. Não. Tá vendo? Tá vendo a piada? E vocês trabalhavam, né, juntamente com tantos outros humoristas. Me fala um pouco mais como é que foi ter trabalhado com o Gordinho. Quem era o Gordinho Maniçoba? Cara, o Gordinho Maniçoba foi uma pessoa muito da hora na minha vida, cara. Ele era um dos poucos caras que eu gravava aqui na cidade porque eu achava ele muito engraçado. Ele é... Porque a pessoa, quando ela é comediante mesmo, ela tem um... A gente já trabalha fazendo piada, pô. Então, geralmente chega uma pessoa querendo ser engraçada com a gente, querendo fazer piada. Sempre chega os caras, ei, bota no teu texto lá, isso aqui tem o tio meu. Geralmente é umas paradas que a gente vê e é difícil o comediante achar graça de algo ou achar alguém muito engraçado mesmo. E o Gordinho era esse cara, velho. Toda vez que eu tava com ele, eu ria muito. Ele foi muito no Pode Dar, ele era tipo ali eu lembro que o diretor lá do nosso programa até falou, ele era o quinto Beatle, né? Sempre que a gente precisava de alguém, a gente chamava o Gordinho Maniçoba ali pra estar ali nos bastidores, só fazendo os comentários dele. Quando ele foi candidato, inclusive, ele foi lá fazer um debate, a gente fez um debate que era ele e a Franciele Nerial. Eu lembro na época também, ela tava sendo candidata. Como candidata também. E foi um debate, estava lá ele, um cadeirante, né? E ela ali... como travesti, né? Ela é transexual, né? Mano, foi muito engraçado, cara. Então, o Gordinho Maniçoba, ele era um cara inocente, que muita gente, como eu falei já no dia que eu recebi a notícia, muita gente enrolou ele, muita gente deixou de estar perto dele, porque fazia um ano que ele tinha virado evangélico. O Gordinho Maniçoba, ele tinha se convertido. E ele mesmo me falava, pô, cara, muita gente parou de falar comigo e tal. E ele mandava mensagem, versículo todo dia pra mim ali. E sempre que a gente podia, a gente colocava ele nas paradas. A gente Eu lembro do último clipe do Repá, inclusive, que eu fiz com o Murilo Couto. Eu fiz questão que ele tivesse. Ele falou, mano, o que eu vou fazer, mano? Eu falo, mano, só esteja ali com a gente. Eu botei ele fazendo um churrasquinho, que é característico dos jogos, né? Falei, mano, tu vai ser o nosso churrasqueiro. E ele ficou... muito feliz, e a gente trocava essa ideia, e cara, ele foi um cara muito importante. O Gordinho Maniçoba me ensinou, depois, a gente reflete muita coisa quando isso acontece, a gente reflete quando alguém morre assim, alguém próximo morre, a gente reflete muita coisa, mas quando um amigo morre assim, que ele se preocupava muito mais com os outros que com ele mesmo. O diretor do programa, inclusive, falou que na entrevista ele fala pra gente que ele preferia investir tudo na casa que ele queria fazer pra mãe dele do que pra ele mesmo. Então ele não fazia, sei lá, um tratamento pra emagrecer, ele não pegava nada pra ele, mano. Tudo ele investia ali na casa da mãe dele
e a alegria deles é que era o combustível dele, tá ligado, mano? Então é um cara que merece todo respeito aí, o Gordinho Maniçoba, cara. E você falou que ele havia questionado, Tem falado... água, mano. Tem mais água aqui? A gente vai botar mais água aqui pra você. Você havia falado que por ele ter se convertido, ter aceito a Cristo, né, na vida dele, se tornado evangélico, muita gente se afasta. Isso, infelizmente, acaba acontecendo com qualquer um. Só que depois que ele morre, vem tanta gente procurar e fazer homenagens, pessoas que inclusive poderiam até ter, acredito que poderiam ter se afastado nele ao longo do tempo, ter esquecido, não ter mais chamado para trabalhar. Isso acaba sendo um pouco incoerente, né? Cara, eu acredito que a gente tem que dar valor às pessoas em vida mesmo, cara. O Gordinho, ele era um amigo meu. Eu nem procurei ficar postando coisas para engajar, eu não postei nada no feed para engajar com ele. Eu sei que muitas pessoas também fazem... Obrigado, mano. Muitas pessoas genuinamente postam coisas, sei lá, eu vi diversas postagens homenageando, eu achei muito legal o carinho que a galera tem por ele. Mas eu, como amigo, a primeira coisa que eu fiz mesmo, cara, foi ficar muito mal, mano. Não conseguia nem... No dia eu tinha uma série de trabalho pra fazer, eu não consegui, cara. Eu falo por mim. Tipo assim, eu falo por mim, eu não consegui trabalhar no dia que eu fiquei muito mal, porque era um cara que eu gostava muito de estar perto, mano. E eu, como amigo, eu via que era um cara que eu não ia poder ver mais, entendeu? Então eu fiquei realmente muito baqueado, mas eu também respeito como cada um prestou a sua homenagem. Eu creio que eles estão fazendo uma vaquinha solidária, inclusive. Quem puder aí, a audiência aqui, ir lá no perfil da irmã dele, no próprio perfil do Gordinho Maniçoba, que a irmã dele está administrando, eles estão divulgando todo dia, eles já estão, graças a Deus, estão conseguindo uma grana muito da hora para terminar a casa da mãe dele, que era o sonho dele, né, mano? Então a galera pode, inclusive, ir lá no perfil dele. Os artistas todos independentes, a gente é do corre também, a gente que é artista, a gente não vive as mil maravilhas, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente quer estar ajudando aí, agora, né, mano? Agora, após a morte, no momento da morte do próprio Gordinho Maniçoba, eu vi teu nome envolvido numa treta, né? Onde até um outro influenciador, humorista, acabou te dando uma resposta. Acho que você se referiu a um outro artista e aí ele deu uma resposta pra você. Vocês não são amigos, você e o Bob Fly? Não somos amigos, não. Não são, não? Não são, a gente nunca, eu acho que nem gravou, cara. Eu acho que é outra categoria, né? Outro tipo Nem de... se apresentaram, não se conhecem? Nada? Não, já vi ele em alguns eventos, já. Só que eu acredito que é só outra categoria mesmo, entendeu? Até porque ele é político, eu já tenho problema com políticos na cidade já tem um tempo já. Então, ele pra mim é só mais um político que não gosta de mim, velho. E eu gosto de zoar esses filhos da puta mesmo, entendeu? Então, basicamente, o que aconteceu, acho que nesse episódio, como eu te falei, eu tava mal, cara. Eu não tava postando nada, mas eu tava vendo as homenagens de todo mundo. A partir do momento que eu assisti uma página de fofoca postar uma homenagem dele, do Dido Ruja aí, eu vi que ele, no início da homenagem, ele tava mais se autopromovendo, digamos assim, eu queria aqui falar pro Gordinho aqui, que inclusive o primeiro vídeo que ele apareceu foi comigo, que a gente deu uma chance pra ele, que ele era muito fã da Pana, e não foi isso, cara. Eu conheci o Gordinho já era famoso antes de mim, antes do Bob, antes de todo mundo, mano. Até de ti, se for bobear, porque o Gordinho já fazia vídeo seduzindo as meninas há muito tempo, cara. No próprio podcast, pra gente, ele falava que ele começou a fazer esses vídeos porque ele tinha depressão. É até uma parada que me toca muito. Então, por isso que na hora eu me senti revoltado, porque é tipo assim, porra, morreu meu amigo e no mesmo dia tem filha da puta mentindo sobre a vida do cara, velho. Aí eu comentei na hora da raiva até... eu não vou falar aqui que me arrependo, e eu nem vou falar aqui também que... Porque foi na hora da raiva ali mesmo, quando eu vi já tinha virado, eu até larguei o celular, porque, pô, eu tava mal por causa do meu amigo que tinha morrido, velho. Eu lá vou ficar ligando pra ficar de debate na internet, mano. Eu só falei um bagulho, o dali e sai fora, né? E fiquei ali curtindo, tentando ficar... longe daquilo, né? Porque, pô, o meu amigo tinha morrido mesmo. Então eu tava tentando ficar distraído de alguma forma. Aí lá fazendo também? Outras coisas, fui ver minha família. Chegaste aí lá no velório, lá com a Não, família? eu não gosto de velório, cara. Eu odeio velório, eu não vou em velório nem da minha família mesmo. Como eu te falei, eu tenho muito uma parada de valorizar a galera em vida mesmo, cara. E velório eu não curto ir.
Eu falei com a irmã dele no dia do ocorrido, a gente, inclusive, eu conversei com ela sobre uma série de ações que a gente pode estar fazendo aí para ajudar também eles, porque a gente pode talvez não ter dinheiro, porque a gente é artista independente, mas a gente conhece muita gente, pô. A gente conhece gente que está disposta a ajudar. E tipo, o Agenor é um cara que pode ajudar também, é um cara que tá um magnata do jornalismo e entretenimento. Tô brincando. Não, e a gente sabe que todos estão do corre, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, tem sua família, tem os seus problemas pessoais. Mas tenta se ajudar, né? Mas tentam se ajudar. Tipo, tu me chamando aqui pro podcast, isso aqui é muito importante. Queria até aproveitar e agradecer aí o Agenor, cara. É muito importante essa troca de públicos, né? E poder dar voz para muitas das vezes, como tu mesmo falaste, uma TV às vezes não dá voz para um comediante porque ele fala muita besteira. E às vezes a gente tem esses momentos aqui para poder falar de fato é importante pra caramba. Por isso que aqui pode, pode. Pô. A tua história está sendo tipo contada aqui. Aqui pode. Aqui pode, exatamente. Agora a gente vai já caminhando para essa reta final e eu vou fazer um bate-bola contigo aqui rapidinho. Porque eu já tô brocado. Então, brincadeira. Aí é bom que tem um fã de truck bem aqui, né? Aqui na frente. Parece que ele já tem parceria aqui com o pessoal da produtora. Olha, agora é bom saber disso. Vamos comer na roupa aqui, pô. Vamos comer na roupa. Mas olha, um lugar em Belém. Um lugar em Belém. Bar do Bitoca. Onde é que fica? Sei lá, eu só falei a primeira porra. É lá em Coraci, pô. Lá em Coraci, o Bar do Bitoca. Muita onda lá, cerveja gelada, sempre uma comidinha boa, uma música. Thiago deve conhecer, porque ele mora pra Coraci, já deve saber. Conhece o Bar do Bitoca? Não. Isso aí é frequentador de, sei lá, Baiuca, esses barzinhos. O Thiago é. Frequentador desses. Um humorista que te inspira. Humorista que me inspira. Tiririca, cara. Eu falei isso em outro podcast. Tiririca é uma grande inspiração pra mim, cara. Por quê? Mano, eu acho que ele conseguia brincar, ali misturar a música com o humor. Ele foi um dos primeiros, como tu falou, que apareceu fazendo algo parecido com o stand-up. Eu lembro que o DVD do Tiririca, cara, era o DVD que eu não sei quantas vezes eu reassisti, cara. Chegou a ver esse DVD que era menino, tá fazendo... Chegou a ver esse DVD? Não. Tá vendo? Então eu não confio em quem não assistiu o DVD. Era um DVD muito famoso na época ali. E eu acredito que... Hoje eu tenho várias referências, inclusive na gringa e tal, mas eu creio que o primeiro estalo ali pra fazer humor, pra fazer uma sacanagem... Eu sou um cara de programas de humor, tipo A Praça é Nossa, onde o Tiririca fazia a participação dele lá e não tinha texto. Sim. Era tudo ali no improviso com o Carlos Alberto que se jogava no chão de tanto rir. Tiririca, cara, tu olhava pra cara dele e dava vontade de rir, mano. Eu quero chegar nesse ponto, cara. Que o cara chega e todo mundo já tá rindo já, mano. O Tiririca era bizarro, mano. Muito E bravo. O que tu acha superestimado? Como assim? O que tu acha superestimado? Algum comediante, algum humorista? Sei lá, cara, porque não... Como assim? O que é? Eu vou te perguntar. Pesquisa aí no Google, aí no chat GPT, o que é superestimado? É tipo o cara... Porque dá a ideia que não é merecedor, né? E eu não gosto de fazer isso. Esse cara não merece e tal. O cara que se acha na comédia. Um cara que se acha na comédia. Puta que pariu. O Bob não conta que ele não é comediante, né? Ele é um político safado só mesmo. Deixa eu ver, tem algum outro aí. Alguém que não... vamos de polêmica. Tu quer polêmica mesmo? Cara, é um cara que ele merece estar onde ele tá, porque ele é muito talentoso. Mas eu conheci como pessoa e é o extremo de um pau no cu, é o Renato Albani, né? Não sei se alguém conhece aqui. Quem é Renato Albani? É um dos maiores comediantes brasileiros, cara. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Estamos aqui pra falar notícia. Mas ele é um cara que foi uma decepção muito grande, que eu acho ele talentoso. Eu consigo diferenciar a pessoa da arte, né, digamos assim, mas é um cara que é muito otário, mano, é muito otário pra caralho, assim, com os outros, e foi comigo, e um dia eu pensei, um dia eu vou falar essa porra aí, porque eu não tô nem aí, é isso, Renato Albani, vai tomar no teu cu, Renato Albani, trata os outros melhor, não é porque tu é amigo do Neymar, vai te foder, porra, tu vem aqui, eu vou te pegar, safado, brincadeira. Eder Rocha, é um bordão teu que já cansou. Um bordão meu? Ixi, quase todos, eu acho. Sacanagem, cara. Eu já cansei do meu bordão, mas a galera, o povo brasileiro, manda eu me fuder onde quer que eu vá. Eu já tô cansado disso. Fica aqui o meu desabafo. Pare de mandar eu me fuder pela rua, galera. Olha, tá preocupado com a monetização. Calma. Eu tenho até um político aqui sentado no estúdio daqui a pouco. Olha, cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Um político paraense que daria um bom personagem.
Cara, um político... Pô, o Vlad, cara. Pô, o Vlad é muito louco, velho. Eu acho que o Vlad podia ser um personagem do Street Fight até, mano. O Vlad é muito louco, velho. Ele atira uns bagulho, né? Ele xinga mesmo, ninguém sabe se é fresco ou se não é. É um andrógeno, é um negócio meio louco, assim. O Vlad é isso. Inclusive, o Vlad, ele quase vai no Pode Dar. Ele não foi porque ele arregou. Eu chamei, mano, tenho vontade de entrevistar porque eu te acho um cara muito louco. Ele falou, não sei o que, eu quero falar sério. Vai te tomar no cu, porra. O meme que você queria ter criado? Ega, cara, o meme que eu queria ter criado, mano. Pô, velho, eu não sei, cara. Tem muito meme que eu tenho acompanhado ultimamente aí. Que eu tenho acompanhado. Deixa eu ver. Sei lá, cara. Tem muita parada que é meme e que o que eu comecei a fazer aqui, a galera pensa que é meu, inclusive. Eu posso falar um aqui que eu queria ter criado. Mas não é teu. Não é meu, mas a galera acha que é meu aqui em Belém porque popularizou aqui. É o próprio Suco da Confusão, que quem falava era o Jotinha, pô. Jotinha falava, era um comediante que ele tinha umas deformidades, era tipo um Bruno diferente, assim. Ele e ele acabou morrendo de Covid. Era o Suco da Confusão, Suco da Confusão é uma parada que eu gostaria de ter criado. E o próprio Respeita a Polícia também, que não é meu, que eu falo bastante. Que até eu pedi autorização, né, pro autor que eu venho fazendo, mas ele falou, mano, isso aí no Nordeste que é o Emerson Ceará, pô. É muito comum. Foi a primeira vez que eu vi ele falando Respeita a Polícia no final do show. Eu falei, cara, isso é muito engraçado, pô. Qualquer coisa, o cara dá pra qualquer situação, tu respeita a polícia, tá ligado? Era isso. Maior mico que já passou em palco? Maior mico que eu já passei no palco, cara. Uma vez caiu um pedaço da maconha que tava no meu bolso. Como é que é? Lá em São Paulo. Tinha uma grama de maconha. Tu sabe o que é maconha? Sei. O que tu acha de maconha? Não sei porque eu nunca experimentei, mas eu sei o que é porque a Não, gente mas mostra tu todo dia sabe na o que televisão. tu sabe o que eu queria saber o que tu acha, pô. O que eu acho da maconha? Cara, eu prefiro não falar sobre isso porque eu não sou... olha, o cara só quer meter no meio aí, ó. Bota isso na entrevista, ó. Tá fugindo. Eu não sou a favor e nem contra. Ó, posso dizer que eu muito sou... pelo contrário. Posso dizer que eu sou um ex-fumante, já faz de maconha? Anos. Não. Fumador de maconha. Bota lá a manchete lá. Eu sou fumador de maconha. Eu sou um ex-fumante, mas maconha de fato eu nunca experimentei. E nunca tive. Eu tenho aqui isso aqui, não, eu nunca tive a curiosidade de experimentar. Entendeu? Mas eu sei que isso é viciante, existem os prós e contras. Agora, quando a gente fala da erva medicinal para uso de medicamentos que possam beneficiar pessoas que necessitam, quando há estudos, aí beleza. Sim. Eu acho que Deus criou isso exatamente para que a gente pudesse ter um fator principal para a utilização. Mas fumar tu acha errado, fumar. Cara, fuma quem quer, eu não fumo. Tu acha que é mais errado do que beber, por exemplo, beber cerveja e bater um carro? Fuma quem quer, seja cigarro, seja qualquer outro tipo de droga, ou mesmo o ilícito que é o cigarro. Cada um sabe das consequências, entendeu? Eu sei das consequências que poderiam ser para mim. É verdade, eu sou um cara que... Então tu nunca usou nenhum tipo de entorpecente, não? Nunca usei. Não sabe o que tá perdendo. Já fui realmente um cara que já bebi bastante quando era mais jovem, só que depois que eu me converti e passei a entender o que é a vida de verdade e o que Deus tem preparado e preparou para mim, cara, isso para mim tá no passado, virou a página. Amém. E mas tu não é legendário não, né? Não sou legendário, Se tu vier com história de legendário para mim... Não sou legendário, não. Desfaz amizade. Não. Eu respeito quem é legendário. Eu não respeito legendário, não. Eu respeito quem quem investe para estar lá naquele meio dos homens, né? Fazendo, enfim, o seu papel lá, mas eu tenho um outro... Tomando banho junto, é uns caras que tomam banho junto na montanha, né? Pensamento, eu acho que quando a gente quer a Cristo, é uma opinião minha, quando a gente quer chegar a Cristo, a gente vai com ele, a gente não precisa estar muito envolvido. Pessoal, né? Muito pessoal. Algo pessoal. Então, cara, cada um com o seu cada qual. É isso. Bem, ele já me botou me entrevistando, né? Tu acha que o maconheiro vai pro céu? Não sei. Vai chegar o dia do juízo final. Tu acha que a fumaça me esconde nas nuvens do Senhor? Eu só sei que vai ter o juízo. Eu só sei que vai ter o juízo final. E quando... Já tá chegando, o Trump tá com o caralho aí, viu? Tá tendo muita onda aí. Pode ser que seja o último podcast, né? Que tá tendo muita onda aí. E olha, eu te pergunto, maior vergonha alheia do Instagram paraense? Puta que pariu! Maior vergonha alheia, cara. Não, acho que não. Não foi a mais recente que tu te envolveu, por exemplo? É porque não é vergonha, não, porque tem um público, né? Tem um público deles lá, né, cara? Não, mas tu pode achar alguém, tipo assim... Tem que falar um nome mesmo? Não,
Você? Não pode falar só assim Tu que sabe. Não pode falar tipo assim. É porque eu acho que inclusive que isso é um assunto polêmico também, né? Que hoje em dia está sendo feita, a maior vergonha que está sendo feita hoje na internet, hoje em dia, é os pseudo-ribeirinho do marista, né? Que é os caras que estão falando de Amazônia o tempo todo, como se a gente vivesse no mato, falando um sotaque que não existe, entendeu? Que tu não vê aqui o paraense falando, igual o cavalo mordeu tua cabeça, pai dele, tu não vê quase falando de Belém. Então, a gente é mostrado para o mundo como uma forma caricata, né? Então, às vezes, quando eu cheguei, por exemplo, em estados como São Paulo, ou então ali em Manaus ou Roraima, os caras, pô, tu não fala que nem um paraense, mano. Eu falei, por quê, mano? Porque eu pensei que tu falava igual maninho fazendo o bico. Eu falei, ai, tomar no teu... Então, tipo assim, isso eu acho uma vergonha, entendeu? Porque é estereotipar a gente, assim como boto ali o nordestino como se fosse o cara que tá ali sempre passando sede, ou como é retratado, por exemplo, nas novelas, né? Com extremo preconceito, né? Então, eu acho que isso é uma vergonha muito grande e eu tô aqui para combater isso. Diga não aos falsos ribeirinhos da internet, influenciadores que vão lá na Ilha do Combu e fica botando vídeo com a trilha da Fafá de Belém para ganhar like. Qual é o teu pior elogio que você já recebeu? Pior elogio que eu já recebi... Lembra? Cara, eu acho isso interessante, porque tem pessoas que tentando elogiar, às vezes acaba te deixando triste, né? Uma vez foi no dia que eu fui pro The Noite, um cara comentou assim, João, muito bom, pô, eu tava num programa de rede nacional, né, mano? O cara, fui ver os comentários lá, o cara botou, muito bom, João, torço muito pelo seu sucesso. Aí eu fiquei, porra, né? Em dúvida, o que é o sucesso, né? Na cabeça dele ainda vou ter sucesso. Então, tipo assim, você chegar, pô, cara, Agenor, eu torço muito pelo teu sucesso. É tipo como se você lá, a Chiquinha, tentando elogiar o Kiko, né? É um elogio meio que forçado ali. Eu não gosto desse tipo de elogio, não. Acho que se tu vai elogiar alguém, pô, elogia direito. Fala, tu é foda, cara, tu é porra, tu é... Teu pau é grande. Pode falar isso aí, pô. É a melhor forma de elogiar alguém. Pra finalizar, se não fosse humorista, seria? Mototáxi, com certeza absoluta, cara. Já teria sido alvejado por aí. Graças a Deus, a gente encontrou fuga na arte, né? Pra fugir do mundo do crime. E vocês que vão nos meus shows aí, vocês são resultado de um milagre, né? A comédia me salvou e me salva todos os dias. E muito obrigado aí, pô. Agenor Santos. Cara, eu tô com o Agenor e não fui num programa policial. Venci na vida, cara. Verdade. Eu não vou dizer torço pelo teu sucesso. Vou só dizer mais sucesso pra ti. Mais sucesso pra ti também. Sucesso, paz do Senhor, cara. e a paz do Senhor. E a paz do Shalom. Senhor. Eu tô assistindo The Chosen. The Chosen, Os Escolhidos. Já tá na 4ª temporada? Já eu tô esperando sair, a próxima temporada. No Netflix já tem as 4 temporadas e no cinema estava disponibilizado alguns personagens, alguns episódios. Eu da posso quinta. jogar meus shows aqui pra galera? Eu não sei Pode. quando é que vai sair isso aqui. Pode. Quando é que vai sair? Sábado? Pô, então eu vou falar meus shows aqui, né, Fala cara? aí. Vai que aí, pô, o podcast aí, eu sei que o pessoal gosta de polêmica, né? Vou estar em São Paulo, os que estão marcados, né? Na verdade, o primeiro é 4 de julho, agora vai ter Mamonas, eu tenho um cover de Mamonas que eu vou fazer lá no Rock Pub, aqui em Belém. 4 de julho eu faço o vocal do Mamonas, é muito bacana. Tem que ir lá um dia, cara. Tu gostava de Mamonas? Gostava. Pô, tá convidado, sou cara. dessa geração. Tá convidado, que a gente é bem parecido com a banda mesmo, pô, Sim. pra ficar mais igual, só falta morrer. Bora lá, Thiago. São Paulo, Acústico Comedy, dia 24 de julho. Dia 30 de julho eu vou estar em Florianópolis, no Floripa Comedy Club. Vou estar em Manaus, é isso, ser manauara. Eu vou estar em Manaus dia 28 de agosto e dia 15 de agosto eu vou estar aqui em Belém, é isso mesmo, para quem estava perguntando se eu não ia ter, eu ainda não tinha divulgado isso. Eu vou estar 15 de agosto no Teatro IT Center. Eu vou divulgar em primeira mão o nome do meu novo show, que é Acopalices. Vai ser eu falando sobre toda a ruaça que está acontecendo no mundo. E olha, esse teatro que ele vai estar é o Teatro Resolve, que fica no IT Center, viu? Exato, teatro resolve, olha aí, passa o Pix e resolve. Teatro Resolve, que fica lá dia 15 de agosto. Isso. E dia 31 de agosto eu vou estar em Roraima, Boa Vista, lá no Cara, Porão do Alemão. Vou estar fazendo... Agenda pro primeiro e segundo mês aí do segundo semestre cheia. É os Parabéns. que estão confirmados, a gente está confirmando todo dia alguns aí. Quem quiser saber, é só ir lá no meu Instagram, @João de Rocha. Muito obrigado, cara. É De Rocha, viu? Obrigado, Rocha, João. tamo junto. Obrigado. Valeu, né? E olha, esse episódio que você gostou, deu like, você mandou a tua mensagem, comentou aqui. Obrigado, viu, por estar conosco diretamente dos estúdios da Treehouse. E este nosso episódio teve oferecimento da Resolve Energia Solar, a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. Já até perdi a conta de quantas franquias entre o estado do Pará e o nordeste brasileiro a Resolve já abriu. Para você ter uma ideia, é a maior do norte e nordeste. E neste período do mês de julho, você pode contar com a Resolve através do Verão Gelado, onde você, fechando o teu negócio,
Comprando o teu sistema, você na hora ganha um ar-condicionado para colocar na tua casa. E o que mais? Você concorre a 4 viagens para Gramado, com direito a acompanhante e tudo pago pela Resolve. E o detalhe, o primeiro sorteio já aconteceu, então ainda restam 3 que poderão ganhar. Aproveita a oportunidade. Resolve energia solar no verão gelado? A nossa energia transforma vidas. Minha gente, fique sempre atento no nosso canal, porque a gente vai chegar na próxima semana com um novo episódio. Até lá!